Ei pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente fala sobre natureza de pesquisa, sobre tipo de pesquisa. A gente começa hoje os nossos estudos sobre metodologia. A gente vem estudando aí partes que compõem uma pesquisa e hoje a gente chegou nessa parte tão importante e às vezes muito negligenciada por quem constrói um projeto de pesquisa, por quem inicia uma pesquisa que não se atenta a identificar se a sua pesquisa é de natureza exploratória, descritiva ou explicativa. Essa diferenciação ela é muito importante e ela vai te facilitar muito na hora da coleta de dados e do cumprimento das outras etapas de pesquisa. E pessoal, eu sou Maísa Barbosa e se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo, porque isso sempre ajuda outras pessoas a chegarem por aqui. Esse canal foi criado recentemente, então a sua participação de alguma forma é fundamental para o YouTube identificar que o conteúdo é interessante e indicar para outras pessoas. Bem, hoje a gente fala então sobre natureza / tipo de pesquisa, que ela é uma etapa bastante importante da pesquisa, da construção da nossa base metodológica, mas que por vezes a gente olha muito ao passar nos projetos de pesquisa que a gente vem por aí, ou seja, as pessoas mencionam o tipo de pesquisa, mas não necessariamente esse tipo de pesquisa, essa natureza de pesquisa, ela está articulada de fato com aquilo que ela está propondo. Então hoje a gente vai aprender como identificar dentro da nossa pesquisa e verificar também alguns exemplos para facilitar a nossa vida. E se por acaso você está com dúvida nisso, deixa aqui nos comentários, fala um pouquinho sobre o seu projeto, sobre a sua ideia, que a gente vai conversando e encontrando juntos aí um caminho possível. Bem, vamos lá. Quando a gente fala sobre metodologia de pesquisa, a gente precisa encaixar a nossa pesquisa, seja em pesquisa exploratória, e essa pesquisa exploratória, ela é o modo mais básico, vamos dizer assim, da gente fazer pesquisa. É quando a gente vai, enquanto pesquisador, se aproximar daquele objeto, ou seja, a gente se afeiçoa àquele objeto de alguma maneira, se afeiçoa no sentido de conhecer mais sobre ele. É o momento em que o pesquisador ele vai elaborar uma pesquisa sobre a qual ele ainda não tem muita base, mas que ele necessariamente quer aprender. Então, antes dele fazer uma pesquisa muito avançada, ele precisa aprender primeiro. Ele propõe, por isso, uma pesquisa exploratória. Depois a gente tem a pesquisa descritiva. E a pesquisa descritiva, como o nome diz, ela busca descrever os dados de um fenômeno, as características de um fenômeno. Ela busca avançar aí nesse sentido de, para além de só conhecer o objeto, para além de só entender sobre o objeto, ela busca explicar sobre ele de alguma maneira, ela busca dar alguma informação, algum retorno sobre aquele objeto, no sentido de, bem, tem uma propriedade sobre isso, então eu já consigo explicar isso de alguma maneira, eu já consigo descrever isso de alguma maneira a partir do meu conhecimento. Por isso, a gente tem a natureza mais complexa, que é a natureza explicativa. Aqui a gente está falando de um pesquisador que já tem intimidade com o seu objeto, que ele já domina o seu objeto e por isso ele já pode propor uma ideia de pesquisa mais avançada, no sentido de ele já consegue trabalhar aqui com uma hipótese mais complexa e a partir do momento que ele consegue trabalhar com hipóteses mais complexas, ele já faz perguntas que exigem um pouco mais de trabalho no sentido de aprofundamento em relação àquele tema. Então a gente tem a natureza exploratória, descritiva e explicativa. Percebam que de alguma maneira elas vão se tornando mais complexas e isso também tem a ver, apesar de não ser uma via de regra, com o nível acadêmico no qual a gente está. Então se a gente está fazendo uma pesquisa de TCC, dificilmente a gente vai fazer uma pesquisa explicativa, dificilmente a gente vai fazer uma pesquisa descritiva. A gente costuma explicar, a gente costuma trabalhar mais com pesquisas exploratórias, nas quais a gente faz um mapeamento, uma revisão de literatura, que permita a gente mesmo, enquanto pesquisador, mergulhar naquele tema e dar uma informação e dar uma resposta para quem vai me avaliar e para a população que tiver acesso ao meu trabalho dentro dos domínios que eu tenha. Não quer dizer que o pesquisador não possa, se ele está no mestrado, de repente ele não possa fazer uma pesquisa explicativa. Ele pode. Então vamos supor que é um tema que ele está pesquisando desde a primeira iniciação científica dele. Então ele já tem mais domínio desse tema do que o mestrando que entrou agora, que está começando com isso agora. Percebam que tem uma questão de domínio que a gente precisa ter em relação ao nosso tema, que vai meio que nortear o tipo de pesquisa que eu dou conta de fazer. Isso é muito importante para a gente definir, para a gente não fazer aquilo que muitos acadêmicos fazem, que é propor uma pesquisa ampla demais, grande demais, e depois ficar perdido ou ficar
sem saber o que fazer ou achar que não vai dar conta nunca. Às vezes essa ideia, e nem, claro que nem sempre, mas às vezes essa ideia de que eu não vou dar conta nunca significa que talvez essa pesquisa esteja muito ampla, muito profunda, então a gente precisa diminuir aí para a gente poder dar conta do que a gente está se propondo a fazer e sofrer um pouco menos no processo, claro. Como eu vou articular isso, então, na minha metodologia? Articulando primeiro com os meus objetivos. Pode parecer, gente, que eu tô chovendo no molhado, pode parecer que seja uma coisa óbvia, mas a metodologia, ela precisa estar articulada aos objetivos. É dos objetivos que nasce a minha metodologia. Então, a natureza da minha pesquisa, ela precisa estar acompanhando o que os meus objetivos estão dizendo. Para facilitar, para deixar isso mais visível, eu vou deixar duas coisas. Primeiro, uma referência aqui nos comentários, aqui na descrição, aliás, e também vou deixar um quadrinho aqui na tela que nos ensina, que nos mostra como eu encontro a natureza da minha pesquisa a partir dos verbos dos meus objetivos. Vamos ler. A gente pode, então, se a gente está desenvolvendo uma pesquisa exploratória, o objetivo vai começar com os verbos conhecer, identificar, examinar, levantar e descobrir. Tudo está no sentido de investigação. Já numa pesquisa descritiva, inicia com os verbos caracterizar, descrever e traçar. Tá vendo que a gente já parte aqui de um sujeito em ação, que está buscando, de fato, apresentar um tipo de resposta, apresentar uma resposta que ele vai encontrar, não fazer um mapeamento de resposta, de repente, de outros pesquisadores. Por último, a gente tem uma pesquisa explicativa que começa pelos verbos analisar, avaliar, verificar, explicar, etc. Fez uma pesquisa, então, explicativa, os nossos verbos são esses, analisar, avaliar. Agora, se a pesquisa é descritiva, são outros tipos de verbo nos nossos objetivos. E, por último, se a gente tem uma pesquisa exploratória, a gente tem verbos que identifiquem que a gente esteja fazendo uma pesquisa exploratória. Ficou um pouco mais claro, né? Eu tenho certeza. Então, vai agora ver quais são os seus objetivos e ver principalmente quais são os verbos pelos quais os seus objetivos estão começando e ver se isso que eu tô falando tem sentido, no sentido de estar articulado a sua parte metodológica com a sua parte dos objetivos. Vamos alinhar isso aí. Vamos deixar isso aqui ainda mais claro. Vamos fazer 3 propostas de pesquisas a partir de um tema em comum, articulando com uma pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa. Suponhamos que o nosso tema em comum seja permanência dos estudantes cotistas nas universidades públicas brasileiras. Então, eu vou fazer uma investigação de, bom, será que os estudantes com cota, eles permanecem nas universidades? Né? Será que eles estão conseguindo se manter até o final do curso? Então, eu tenho essa dúvida, eu tenho essa angústia e para isso eu vou propor uma pesquisa. Se eu nunca pesquisei isso, se eu não tenho nenhum contato com o assunto, se eu nunca fiz esse tipo de pesquisa, se eu nunca analisei isso, eu proponho então uma pesquisa exploratória. E a minha pesquisa pode ser realizar entrevistas com diferentes alunos cotistas de diferentes cursos para obter respostas iniciais, respostas introdutórias, a partir dos pontos de vista deles mesmos em relação a, bem, eles estão conseguindo permanecer nas universidades, eles estão conseguindo ficar até o final do curso? Se sim, eles estão conseguindo, por quê? E se não, eles não estão conseguindo, por quê? Então percebam que essa exploração, ela é bastante localizada no sentido de eu vou definir qual que é o meu público, eu defino um público limitado, porque que eu consigo fazer de um primeiro momento, eu converso com esses participantes e a partir dali eu chego a uma resposta. Então, se eu expliquei que a minha pesquisa é limitada, que a minha pesquisa é restrita a um grupo X de pessoas, não tem como de repente a banca falar, mas faltou você verificar com a universidade toda, ou faltou você pesquisar dessa maneira, ou faltou você fazer um comparativo, porque a sua pesquisa ela não está propondo isso, ela está propondo uma pesquisa exploratória com um grupo limitado dentro das condições que você explicou ali também. Então isso é uma pesquisa exploratória. Depois eu posso fazer essa mesma pesquisa utilizando aí uma natureza descritiva. Na natureza descritiva eu posso, por exemplo, aplicar um questionário para todos os estudantes de uma determinada universidade e investigar aspectos como questão socioeconômica, desempenho acadêmico, participação em
programas de assistência estudantil, índices de evasão. Eu posso fazer o cruzamento agora da fala desses entrevistados com os dados da universidade. Entende que isso já me oferece uma resposta um pouco mais específica, me oferece uma resposta um pouco mais robusta, no sentido de mais sólida. Eu pego os dados da universidade, eu vejo quais são os dados que a universidade já tem, né, quando ela avalia perfil socioeconômico, eu vou fazer esses questionários, essas entrevistas, e eu faço esse cruzamento de dados. Então aí eu já tenho uma pesquisa descritiva, porque eu peguei um determinado grupo, fiz esse mapeamento, fiz essa análise, fiz esse estudo e cheguei aqui a uma resposta um pouco mais sólida, no sentido de fiz uma avaliação mais sistematizada do que no primeiro tipo de pesquisa. Ah, mas isso então não é uma pesquisa explicativa, já que eu estou fazendo esse cruzamento de dados, já que eu estou fazendo análise desses dados, já que eu estou fazendo essa investigação? Não, porque aqui na pesquisa descritiva eu não vou explicar para os meus leitores, eu não vou explicar para o meu avaliador quais são as razões, quais são as causas dessa desistência ou permanência. Então eu não vou fazer uma explicação. Nesse tipo de pesquisa, eu descrevo qual é a situação, eu descrevo qual é o cenário, mas não necessariamente eu explico. Eu não preciso chegar numa resposta, eu não preciso entender que, bem, isso aqui acontece por uma série de problemas de ordem social, de ordem de classe econômica, de aspectos de raça, de questões de dificuldade de permanecer na universidade por questões, às vezes, de ordem particular, de ordem psicossocial. Então, eu não tenho ainda todas essas respostas porque eu não estou explicando, eu estou descrevendo. Bem, eu tenho na nossa universidade 500 estudantes que estudam por meio da política de cotas. Desses estudantes de 3 anos para cá, 200 acadêmicos desistiram, e eles desistiram por essa razão prioritariamente, por essa razão prioritariamente, por essa razão prioritariamente. Então eu descrevi o que foi que aconteceu. Novamente, se isso estiver descrito na metodologia, o meu avaliador não tem como querer outra coisa ou como exigir mais do meu trabalho, se eu descrevi bem que a minha pesquisa ela é de natureza descritiva. E aí, então, na pesquisa explicativa, de fato, agora sim, eu vou fazer o levantamento desses estudantes dessa universidade, eu vou fazer os dados, o cruzamento de dados com os dados da universidade, eu vou avaliar, vou fazer um mapeamento de dados de outras universidades do Brasil, eu vou verificar se tá parecido, tá diferente, se na universidade que eu estou avaliando tem mais desistência, tem menos desistência, eu vou fazer um cruzamento amplo de dados, eu vou avaliar quais são as causas socioeconômicas, eu vou avaliar quais são as causas de ordem biopsicossocial, eu vou analisar a questão do mercado de trabalho desses anos que eu estou analisando nesse aspecto, eu vou avaliar a questão de políticas de permanência desses estudantes, para além da política de cotas, vou fazer uma análise de tudo isso, e aí sim eu vou dizer, bom, de 500 estudantes que ingressaram na universidade por meio de política de cotas, 200 desistiram e desistiram por essa razão, por essa razão e por essa razão. Estou explicando, eu estou dando uma resposta agora, seja para o meu leitor comum ou para a banca que esteja me avaliando. Eu explico, então, considerando que é uma pesquisa explicativa, quais são as causas e as consequências desse problema. Novamente, se nas duas pesquisas anteriores a banca, aliás, não podia exigir mais do que eu estava oferecendo, ela não pode exigir mais do que eu estou oferecendo, na pesquisa explicativa a banca pode sim. E muitas vezes é aí que a gente é prejudicado no processo de avaliação do nosso trabalho. A gente promete mundos e fundos, não faz, e quando a gente não faz, a banca necessariamente vai nos cobrar. Ué, cadê essa resposta? O que está acontecendo? Por que esses estudantes estão desistindo? Ou se não estão desistindo, o que é que tem de tão positivo dentro das políticas dessa universidade que faz com que esse estudante permaneça em comparação com outras universidades do Brasil? Aqui, sim, eu preciso oferecer respostas. Se eu sentir que eu não vou dar conta de oferecer essas respostas, eu preciso reconstruir toda a minha pesquisa. Toda a minha pesquisa precisa ser reconstruída no sentido de, bem, vamos propor uma coisa que no momento eu dê conta de fazer. É melhor do que tomar chumbo na banca, porque a gente está oferecendo menos do que a gente prometeu. Gente, é isso. Essa foi a nossa discussão sobre tipos/natureza de pesquisa. Se você tem outros temas de metodologia científica, de escrita científica que vocês queiram ver por aqui, deixa aqui nos comentários. Até mais!